Santo Espírito de Deus continue a te usar. Amém? Meus pais amados, amém. Para nós é sempre uma alegria imensa poder estar servindo ao nosso Deus, sempre estar com os amados irmãos. Como ontem no treinamento eu falei, desde a primeira vez que entrei, cheguei à cidade de Mirasica, a essa região, fui muito bem recebido, e isso para mim é algo renovador. E estar junto com vocês nessa manhã, louvando e agradecendo o nome do nosso Deus Altíssimo, é mais renovador ainda. Amém? Mas eu queria compartilhar a palavra do Senhor, que se encontra na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. Versículo 1 ao versículo 2. 1 e 2. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Desde já peço que a amada igreja esteja orando por nós, orando pela igreja. Ontem nós estivemos aqui já planejando, sonhando sobre muitos projetos missionários, evangelísticos. E eu creio em nome de Cristo Jesus, muitas coisas podem acontecer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Então, se você tem interesse de participar dessa campanha, dessa mobilização missionária, evangelística, nos procure para que a gente possa encaixar você, trabalhar junto com você, para, em nome de Cristo Jesus, nós possamos declarar que Mirasica é do Senhor Jesus. Amém? Mas vamos para a palavra, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. A palavra do Senhor diz o seguinte: Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta ao povo de Deus que vive espalhado nas províncias do Ponto, da Galácia, da Capadócia, Ásia e Bítia. Vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o Pai. E pelo Espírito de Deus vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecer a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo seu sangue. Que vocês tenham mais e mais a graça e a paz de Deus. Vamos orar? Santo e maravilhoso Deus, nosso eterno Pai, bendito seja o teu nome. Pai, é sobre esta palavra que nós vamos meditar nesta manhã. Que o Senhor abra os nossos corações, limpe, tire toda a impureza, tudo aquilo que venha atrapalhar nosso entendimento daquilo que o Senhor tem a falar conosco nesta manhã. E em nome de Cristo Jesus, eu peço agora por mim, Senhor, que todas as palavras dos meus lábios e o meditado no meu coração seja direcionado por ti nessa hora. É a oração que eu te faço em nome de Cristo Jesus. Amém. É interessante, amados, como as coisas acontecem. E a palavra do Senhor é interessante que em Apocalipse ele fala muito sobre isso. Aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito Santo tem falado na igreja. A cada culto, a cada momento, a cada encontro é algo renovador, é algo diferente. E a gente precisa estar sensível àquilo que Deus tem falado conosco. Seja durante a semana, seja às vezes no nosso quarto, seja na nossa casa, seja no trabalho. Mas principalmente quando o povo do Senhor se reúne como igreja do Senhor, que vem com um propósito único de adorar, glorificar e exaltar o seu nome. Nós viemos aqui não somente para receber, mas em primeiro lugar para entregar as nossas vidas, entregar a nossa oração, entregar o nosso louvor, entregar realmente ao Senhor, que é o consumador e autor da nossa fé. Quando nós entregamos ao Senhor, é lógico que nós vamos receber, pois a palavra do Senhor diz sobre isso, que quando nós buscarmos a Ele em primeiro lugar, e buscarmos a Ele a sua justiça, as outras coisas, tudo será acrescentado diante de nós. Então, quando nós entregamos ao Senhor verdadeiramente, abrimos nossos corações, começamos a entender aquilo que o Espírito Santo do Senhor tem falado ao coração da igreja. E desde que começou esse culto, se fala sobre algo muito importante, sobre o conforto, sobre o consolo, fala sobre tribulações, fala sobre perseguições, mas está falando nessa manhã sobre uma esperança viva.
E é interessante que aquilo que Deus coloca no nosso coração, Ele confirma também no coração da igreja. Ele confirma naquilo que a direção, o culto, está proporcionando para que nós possamos ser abençoados. Então, quando nós entramos nesse lugar e abrimos nossos corações, começamos a entender claramente aquilo que Deus está falando conosco. E é interessante que quando meditava nesse texto, e confesso que muitas coisas vêm à nossa cabeça, vêm à nossa mente. Tem muitas coisas que quando a gente olha para esse texto, a gente começa a se familiarizar, a se ver na história, a se ver no contexto histórico, a gente se vê na trajetória desse povo. Muitas coisas parecidas daquilo que nós estamos vivendo hoje. Por isso que para mim a Bíblia é maravilhosa. Porque alguns falam que a Bíblia foi escrita no passado, é um livro somente histórico, mas ali a Bíblia diz, tem um teólogo que fala, se eu não estou lembrado o nome, diz que é muito mais atual do que o próprio dia de hoje. Então a gente olha assim, que a Bíblia é algo tão maravilhoso, que quando nós meditamos na sua palavra e inserimos no contexto daquilo que nós estamos vivendo, ela pula e fala ao nosso coração de uma forma clara, e fala de uma forma tão transparente, que a gente tem um entendimento e clareza de saber o que realmente Deus quer conosco. Mas falar sobre isso, amados, falar sobre essa esperança, falar sobre essas lutas, essas dificuldades, não é diferente do contexto que foi escrito nesse texto. O apóstolo Pedro, ele está escrevendo ao povo do Senhor. Ele está escrevendo às pessoas que já aceitaram Cristo como seu único e Salvador. Isso não quer dizer que aquele que ainda não conhece o Salvador, que ainda não conhece Cristo, essa carta não é direcionada para eles. Pelo contrário, ele usa de uma forma tão singular essas pessoas que já conheceram para aquelas pessoas que ainda há de conhecer o Senhor, usando os seus próprios testemunhos, usando a sua própria vida, usando o contexto que eles estão vivendo. E Pedro, quando ele escreve essa carta, é no meio de uma grande perseguição que o povo estava vivendo. É no meio de tantas provações, tanta dificuldade que esse povo estava vivendo, e que Pedro, ele de alguma forma motivacional, ele escreve essa carta para lembrar aquele povo o que Cristo fez por eles, a esperança verdadeira que precisa ser carregada em seu coração. E Pedro, ele traz de uma forma tão singular para mostrar para aquelas pessoas e dizer: olha, a esperança que vocês têm no seu coração não são a esperança desse mundo, mas é uma esperança vindoura que há de ser revelada em Cristo Jesus. E a gente começa a entender, irmãos, que o contexto é muito parecido conosco. A época que nós estamos vivendo é uma época de perseguição, é uma época de provação, é uma época de realmente sermos provados verdadeiramente para ver se a nossa fé é verdadeira, para saber se aquilo que nós acreditamos é verdadeiro, se aquilo que exala da nossa vida, que transparece para o outro, se é aquilo que realmente carregamos, é aquilo que nós cremos. E é interessante, eu abro um aspas sobre isso. Paulo, ele exorta ao seu povo também, quando Paulo ele diz: se você colocar a esperança nesse mundo, você será as pessoas mais infelizes desse mundo, mas se você coloca a esperança no Senhor Jesus, você será a pessoa mais feliz desse mundo. Fecha aspas. Por que eu lhe falei sobre isso? Porque em meio às perseguições, em meio às tribulações, em meio às provações, nós temos a tendência de olhar para as coisas desse mundo. Nós temos a tendência de olhar para as pessoas, olhar para o governo, olhar para as situações e criar uma esperança ou uma expectativa passageira, entendendo que as coisas poderão mudar amanhã, que as coisas que estão vindo estão mudando, porque fulano de tal está trabalhando sobre isso, porque a pessoa agora está assumindo o poder, e a gente começa a criar expectativa achando que o homem vai mudar a história da humanidade. Mas nessa manhã eu quero apresentar um Senhor Jesus de uma forma diferente. A gente falar sobre a esperança de Cristo Jesus, falar a respeito da essência de Jesus, talvez para muitos achem que é uma história batida, mas é uma história verdadeira, real.
É uma esperança viva que nós carregamos e que tem esse relacionamento conosco de uma forma intencional, trabalhando em cima das tribulações, nos provando para que a nossa fé seja fortalecida cada vez mais no Senhor, para que a gente tire a nossa visão das coisas que estão acontecendo lá fora, mas que a gente coloque a nossa esperança no alto, no Senhor Jesus, sabendo que somente nele é a verdadeira esperança. E olha que o apóstolo Pedro, ele começa esse texto falando sobre isso. Ele vai começar no versículo 2 dizendo: vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus. Então, amados, a primeira lição que nós tiramos desse texto, apesar da tribulação que o contexto aqui fala, e eu não quero entrar nos méritos para falar somente da dificuldade da perseguição que esse povo enfrentou, mas eu quero falar para vocês de uma esperança que pode e é verdadeira, e que você pode agarrar nessa esperança com um propósito único de louvar e adorar o nome do Senhor. Por isso vamos esquecer as tribulações, mas vamos focar no alvo, vamos focar em Cristo Jesus. E a primeira lição que ele diz: olha, vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus. Às vezes a gente olha e começa a questionar, às vezes, nas dificuldades: por que eu nasci? Qual é o meu propósito de vida? Por que isso tem acontecido comigo? Por que as coisas não acontecem com o outro, acontecem só na minha casa? Por que a minha família está em desordem? Por que as coisas que ao nosso redor não favorecem para aquilo que eu imagino que seja de bom? Mas a palavra do Senhor está dizendo: vocês foram escolhidos para um propósito. O teu propósito de vida não é ganhar dinheiro, não é constituir uma família, não é ter um cargo social. O teu propósito de vida não é simplesmente realizar os teus sonhos, mas o propósito de vida para qual Deus te escolheu foi para glorificar e exaltar o nome dEle. Se nós entendermos isso, amados, as outras coisas há de acrescentar sobre nós. Nós fomos criados para louvor e glória do Senhor. Pedro, ele começa a falar para esse povo: olha, as dificuldades, elas não são maiores que o Deus que você serve, porque você foi escolhido para esse propósito, o propósito de glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor Jesus. Aí a gente começa a parar e pensar, a nossa vida agora começa a ter uma razão. Se a gente olha para as dificuldades e vê que aquilo é uma injustiça que acontece conosco, se a gente olha para a dificuldade e a gente diz: nós não somos merecedores disso. Agora, quando eu olho para Cristo, eu digo: eu nasci com um propósito, eu nasci com uma missão, eu fui escolhido pelo Criador do Universo, pelo Senhor dos Exércitos, pelo Deus Todo-Poderoso para vir a esse mundo para um propósito, que é glorificar e exaltar o Senhor. E ele, Pedro, começa a lembrar isso para as pessoas e continua no texto dizendo: vocês foram escolhidos para esse propósito de Deus o Pai, e pelo Espírito de Deus vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecer a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo seu sangue, e que vocês tenham mais e mais a graça e a paz de Deus. A gente nasceu para obedecer, nascemos para servir, nascemos para glorificar o nosso Senhor, nascemos para uma missão, nascemos realmente para realizar aquilo que vai nos dar a verdadeira paz. Pois a palavra do Senhor está dizendo: depois de sermos purificados pelo sangue de Cristo Jesus, a graça e a paz do Senhor nosso Deus cada vez mais vai estar abundante sobre a nossa vida. Quando Paulo fala que a paz que Cristo nos dá, que é uma paz que o mundo não consegue explicar, que foge qualquer tipo de entendimento humano, é essa paz que Pedro está falando nessa carta. Quando nós somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus, vivemos uma paz que o mundo não consegue explicar. Quem já passou pela experiência do primeiro amor vai entender aquilo que eu posso falar, porque as coisas espirituais também só serão discernidas com o Espírito. Nós não temos como explicar as coisas espirituais com as coisas terrenas. Não existe razão humana para explicar as coisas espirituais de Deus. Então a paz não quer dizer que nós teremos ausência de problemas, mas quer dizer que em meio às tribulações, em meio às provações, nós teremos paz sim, porque essa paz é somente Deus que pode reinar no nosso coração. E Pedro, de uma forma tão linda, ele começa a escrever essa carta lembrando ao povo. Então, igreja de Miracica, entende,
que as provações que você passa, a dificuldade que você passa, já foi escrita pelo Senhor Jesus, mas a promessa é: tem de bom ânimo, se alegra no Senhor, tenha a paz que o mundo não consegue explicar, recebe o Espírito Santo do Senhor, porque assim você será uma pessoa feliz, porque a felicidade não está nesse mundo, mas a felicidade está em Cristo Jesus. E aí olha aqui, ele começa continuando no texto, e ele vai falar a respeito sobre uma esperança no meio das provações. No versículo 3 ele começa a dizer, quando nós entendemos isso, a gente começa a entregar ao Senhor Jesus. Ele diz: louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Nós não louvamos a Deus, nós não adoramos ao Senhor porque Ele nos deu uma casa, Ele nos deu uma família, Ele nos deu um carro. Nós louvamos a Deus porque Ele nos deu a salvação, Ele nos deu a vida eterna. E pelo sacrifício de Cristo Jesus, Ele nos deu uma nova vida. Então, amados, quando nós lembramos isso, trazemos à memória aquilo que realmente nos dá a esperança, é em meio às provações que nós vamos entender que nós vamos louvar ao Senhor, mesmo em meio à dificuldade. Tem uma canção que eu não lembro quem canta, mas independente da situação, ele fala sobre louve a Deus, né? Se está chorando, louve a Deus, se está alegre, louve a Deus. Eu não lembro da canção. Não está chorando porque não acho que é da Cassiane. Isso. Olha, tá vendo? Amém. Vou já te chamar para cantar aqui. Mas é interessante porque isso, a dificuldade que você estiver, não vai ser a razão de atrapalhar o teu louvor a Deus. A dificuldade não pode atrapalhar o teu louvor a Deus. E também a abundância da vida, a prosperidade da vida também não pode ser um empecilho para você louvar a Deus. As pessoas procuram uma razão humana para louvar ao Senhor, mas nós não louvamos a Deus pelas razões humanas, mas pelas razões espirituais, por aquilo que Deus já fez por nós através do seu Filho Jesus na cruz do Calvário. E é por essa razão que nós louvamos, é por essa razão que nós vamos vir à igreja e entregar o nosso louvor ao Senhor. O louvor é uma forma de gratidão, adoração é entrega. Você louva agradecendo, você adora entregando. É essa a diferença. Nós não louvamos simplesmente com canções, mas louvamos com a nossa vida. Nós não adoramos simplesmente com a bela melodia da música, mas nós adoramos com o nosso coração. Porque a palavra do Senhor diz que o coração quebrantado e contrito jamais o Senhor há de desprezar. Quando nós entregamos verdadeiramente o nosso louvor em forma de gratidão pela nossa vida, pelo ar que respiramos, pelas coisas maravilhosas do dia que já aconteceu hoje, e por tudo aquilo que Ele há de fazer ainda sobre as nossas vidas. Por isso Ele diz no versículo 4: a esperança, assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar nem ser destruída. Aquilo que Deus já liberou para nós, irmãos, aquilo que Deus já prometeu para nós está guardado. O inimigo, ele não tem o poder sobre as nossas vidas. Ele não tem poder sobre a nossa família. Ele não tem poder sobre os nossos negócios. Ele não tem poder, porque o maior é aquele que está em nós do que está no mundo. O Espírito Santo é muito maior daquilo que os problemas, a dificuldade, aquilo que Deus guardou já está separado. E em Efésios capítulo 1 vai falar que todas as bênçãos celestiais já foram entregues por meio de Cristo Jesus. E por que nós não acessamos essas bênçãos, pastor? Porque precisamos acessar o autor da bênção. Às vezes a gente quer a bênção, mas não queremos ter uma vida de comunhão com o autor dessa bênção, que é Jesus. Precisamos ter um acesso com Ele, falar das nossas dificuldades, colocar diante do Senhor as nossas petições, colocar diante do Senhor a nossa família.
É interessante que em meio à dificuldade, quando Paulo e Silas estavam presos, eles faziam o quê? Louvavam o Senhor. E Deus tirou eles daquela prisão. E aquele carcereiro ficou tão impactado com a história de Paulo e Silas naquele momento. Ele diz: como é que eu posso também ter isso? Ter essa bênção? Ele diz: entrega a tua vida ao Senhor e será salvo tu e a tua casa. Às vezes nós queremos a bênção, mas não queremos entregar a nossa vida ao autor da bênção. E quando a palavra do Senhor diz aquilo que nós esperamos, aquilo que nós almejamos, ela já está guardada, ela já está prometida, ela já foi liberada. Basta nós termos um compromisso maior com o Senhor. E é interessante, amados, que Pedro ele continua escrevendo essa carta. E ele vai falar no versículo 5, ele vai dizer que essas bênçãos são para nós, que é por meio da fé que são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada ao fim dos tempos. Olha que interessante, irmãos, preste atenção, isso é muito importante para aqueles que realmente almejam algo de bênçãos materiais, e para que você não seja frustrado. Se você pede algo para Deus, e aquele que seja, talvez aos seus olhos, tão importante para você, mas Deus só vai te dar se aquela bênção não atrapalhar a sua salvação. Porque tudo vai chegar às suas mãos para que você não perca a comunhão com o Senhor. Guarde isso no seu coração. Quando Jesus ele fala em sua palavra que nós não sabemos pedir e nós não recebemos porque pedimos mal, é porque nós pedimos simplesmente para que nossa conquista, a nossa felicidade esteja nesse mundo. Mas quando a bênção do Senhor é clamada a Ele, pedindo por salvação, por vidas, e que essa salvação seja compartilhada com outros, pode ter certeza que a bênção chega na sua casa. Muitos falam sobre prosperidade e acham que prosperidade é sinônimo de riqueza, e não é. Prosperidade é paz no coração, é a salvação em Cristo Jesus, e não tem preço nesse mundo que paga o sacrifício de Jesus por você. Por isso no versículo 6 ele diz: alegre-se por isso, se bem que talvez é possível que você fique triste por algum tempo, porque nós somos seres humanos. Assim como a Mariana falou no início, Mariana falou no início, falou, nós somos fracos, nossa alma sente, nosso corpo sente, nós choramos, nós ficamos tristes. Mas o que Pedro está falando? Que para nós sermos renovados nas nossas forças, renovar a nossa alegria, não é continuar olhando para as dificuldades, mas olhar para Cristo. Porque ele fala também, Paulo já escreve isso também em suas cartas, porque a leve e momentânea tribulação nunca vai ser comparada com a glória que Deus vai revelar em nós. E ele quer dizer, em outras palavras, que todas as tribulações vão ser passageiras, mas a única coisa que será eterna no nosso coração é o nosso Senhor. É a sua palavra. Ele diz: todas as coisas passarão, mas a minha palavra permanecerá. Por isso ele disse: alegre-se pelos tipos de provações que vocês estão sofrendo. No versículo 7 ele diz: essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Porque até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. Às vezes nós não entendemos as provações que nós passamos. Às vezes nós não compreendemos, nós não entendemos o porquê que está acontecendo. Ah, pastor, mas eu tenho uma vida rotineira nos cultos. Eu venho à igreja todo domingo. Eu venho aos cultos de oração, participo das células, todo o movimento da igreja. O que está acontecendo? Muito mais do que um ritual religioso é a nossa vida inteira, e uma vida entregue ao Senhor. E quando nós passamos por provas, dificuldades, é para que você abra sua boca e testemunhe
que em meio à provação Deus estava contigo, que o Senhor Jesus jamais te abandonou. Quando o salmista fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, isso não quer dizer que ele fala sobre as riquezas, mas se o Senhor realmente for o teu pastor, você pode passar até pelo vale da sombra da morte, mas ele diz: eu estarei lá contigo. É o mesmo Deus que está no vale da sombra da morte, é o mesmo Deus que te leva a partes verdejantes. Quando nós entendemos que passamos por provas, e assim a canção de Lázaro diz: eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, né? É isso que precisamos fazer, porque vidas precisam ser alcançadas, e vai ser pelo teu testemunho, pelas tuas lutas, pelas tuas provações, que vidas serão alcançadas para a glória do Senhor. Ah, pastor, mas isso não, eu não aguento. Pedro aguentou, Paulo, Moisés, Abraão, Davi, esses homens de Deus também sofreram, passaram por provas, passaram por dificuldade. Então nós não somos especiais, nós somos escolhidos para a verdade. Nós não estamos isentos de problemas, mas temos um Deus que é maior do que os problemas. Essa é a diferença daqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Por isso ele continua falando no seu texto, e no versículo 8 ele diz: vocês o amam mesmo sem o terem visto, e creem nele. Jesus, na sua carta, no livro de Mateus, falando sobre a bem-aventurança, ele diz: felizes são aqueles que não viram, mas creram. Olha que interessante. Se você olhar também no livro de João, vai dizer que Cristo ele não fez muitos milagres na sua terra, porque o povo não creu. E ele está dizendo: mesmo sem termos visto, nós o amamos e nós cremos. E o próprio Senhor Jesus diz: felizes são aqueles que não me viram, mas creram. Olha que interessante, amados. Nesse contexto, talvez algumas pessoas, como Pedro, viram o Senhor Jesus, acompanharam o ministério de Jesus, tiveram lado a lado, vendo os seus milagres, as coisas acontecendo. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus queria fazer muito mais e não pôde fazer porque a fé das pessoas, eles deixaram de acreditar. E ele vai dizer que nesse texto Pedro está falando para a igreja do Senhor que está espalhada por causa das tribulações. Ele está dizendo: vocês o amam, vocês o adoram, mesmo sem ter visto, vocês continuam crendo. Ele quer dizer, amados, que em meio à dificuldade, aquela declaração que fizemos no primeiro amor, de dizendo que Jesus é o nosso Senhor e que agora nós amamos a Deus sobre todas as coisas, que amamos nosso Senhor como Salvador da nossa vida. Ele está dizendo: olha, isso já é uma fé forte, fortalecida, já pode ser talvez comparada com outros, porque tem muitos que viram e não creram, mas vocês não viram e continuam crendo. Então ele está dizendo, em outras palavras, lembre-se disso, porque o Deus que salvou, o Deus que transformou, o Deus que restaurou no teu coração, esse Deus fez tudo isso porque vocês acreditaram, creram nesse Senhor. E em outras palavras, Pedro está dizendo: então não perca a sua fé, não deixe de acreditar, continue confiando, perseverando na obra do Senhor. O texto que estava no início, aqui no cartaz, ele diz: seja abundante e constante na obra do Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Continuar sendo constante, perseverando na obra do Senhor. Então não perca a fé em meio à tribulação. Não deixe que as coisas desse mundo atrapalhem a sua intimidade, a sua comunhão com Deus. Por isso ele diz: assim vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a salvação, que é o resultado da fé que vocês possuem. Então o motivo da nossa alegria não são as coisas ou os livramentos da vida, mas a nossa alegria é porque um Deus que
nos ama, nos salvou, nos amou primeiro, entregou seu único filho na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. E não tem alegria, aliás, não tem palavras que possam descrever essa alegria. Não tem palavras que possam mencionar essa alegria daquele encontro com o Senhor Jesus. Eu falava lá na igreja de Canhotinho, quando eu estava ministrando lá, e falava o seguinte a respeito sobre a volta do Senhor Jesus. Talvez você já tenha ouvido falar muitas vezes sobre isso. Jesus está voltando. E parece que é uma história batida. Parece que é uma história que nós não queremos mais ouvir. Porque é uma história que já conhecemos. Só que eu queria que você pensasse de uma outra forma. Por que a gente não quer ouvir? Por que a gente acha que isso é uma história batida? Porque a gente está colocando as coisas em primeiro lugar da nossa vida. Qual foi a última vez que você orou pedindo que Jesus voltasse? Qual foi a última vez que você, no seu quarto, no seu cantinho de oração, disse: Jesus, volta logo? Ou você estava lá no cantinho do seu quarto e disse: Senhor, antes de eu ir, antes de eu partir, deixa eu ver meu netinho crescer, deixa eu ver meus filhos casarem, deixa eu ver meu filho formado, deixa eu conquistar o meu carro, minha casa. Por isso que quando você ouve que Jesus está voltando, você não quer ouvir mais, porque você começa a colocar as coisas em primeiro lugar. Mas quando Pedro escreve essa carta, falando sobre a redenção, sobre a salvação, sobre a alegria de poder receber a salvação, sobre a paz que o mundo não consegue explicar, sobre essa graça salvadora que um dia nos alcançou, e saber que agora nós amamos ao Senhor porque Ele nos amou primeiro, saber que o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário não tem preço que pague. Pedro escreve sobre isso, ele vai dizer no versículo 18: pois vocês sabem o preço que foi pago para livrar-nos da vida inútil que é herdade dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo Jesus, que era um cordeiro sem manchas, sem defeito. Nós fomos libertados, fomos livres por esse sangue, por esse sacrifício que não tem preço, que pague. Nada que você possa fazer nesse mundo vai, de alguma forma, pagar o que Cristo fez por você. Nada. Nada. A única coisa que agrada ao Senhor é quando nós entregamos verdadeiramente a nossa vida a Ele. Não, nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Um preço tão alto, irmãos. Um preço que foi pago nessa cruz. Preço de sangue, preço de vida, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui nessa manhã, dizendo como Jesus é maravilhoso. Maravilhosa graça, um amor infinito, uma graça maravilhosa que só conhece quem entrega a sua vida ao Senhor. Eu vou caminhar para o final, dizendo no versículo 21 no final, ele diz o seguinte: assim a fé e a esperança que vocês têm estão firmadas em Deus. Então, irmãos na fé, amem uns aos outros, com toda a sua força e com todo o coração puro. No versículo 14, sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Pelo contrário, seja santo em tudo que vocês fizerem, assim como Deus os que chamou é santo. Porque as Escrituras Sagradas dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Nós fomos escolhidos para um propósito. Fomos escolhidos para louvar e agradecer o nome do Senhor.
Fomos escolhidos realmente para vivermos uma vida e vida abundante na obra do Senhor, porque o preço foi pago na cruz do Calvário. Jesus nos amou, e esse amor foi revelado na vida em Cristo Jesus. Essa maravilhosa graça que cantamos, irmãos, essa graça que nós almejamos, essa graça que faz nos fortalecer dia após dia para lutarmos, perseverarmos, não desistirmos, porque saber que em meio a tantas lutas, em meio a tantas perseguições, em meio a tantas dores, Jesus olhou para tudo isso e disse: Pai, se for a tua vontade, afaste de mim esse cálice, mas que não prevaleça a minha vontade, mas a tua. E ele diz que Cristo suportou todas as dores, todas as injustiças desse mundo. Ele foi até o último momento para entregar a sua preciosa vida. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava ali naquela cruz, sendo crucificado, sofrendo todas as dores que era para mim e você passar, mas ele suportou para que a salvação chegasse na nossa casa. E é essa alegria que Pedro está dizendo, falando para nós nessa manhã. Lembre-se do sacrifício de Cristo Jesus. Não olhe para a dificuldade, não olhe para as provações, porque nesse mundo você passará sim, mas tem de bom ânimo. Alegre-se na esperança em Cristo Jesus, porque um dia nós encontraremos com Ele por toda a eternidade. Convido você a ficar em pé. Eu chamo o ministério de louvor. O pastor vai estar chamando a Joelma também. Fecha teus olhos. Eu irei ler um texto da palavra do Senhor. Eu queria desafiar você a imaginar esse encontro, a você pensar neste encontro, nessa visão que o apóstolo João teve na ilha de Patmos, em meio à perseguição, em meio às dores, em meio aos sofrimentos. João teve essa linda visão que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 5. Ele diz o seguinte: na mão direita daquele que estava sentado no trono, eu vi um livro em forma de rolo. Vi também um anjo forte que perguntava bem alto: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? E aí João, de uma maneira triste, diz: mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e ver o que lá estava escrito. E eu chorava muito, porque não se podia achar ninguém que fosse digno de abrir o livro, ou de ver o que lá estava escrito. Então um dos líderes me disse: não chore, olhe. O famoso descendente do rei Davi conseguiu a vitória e pôde quebrar os 7 selos e abrir o livro. O cordeiro foi e pegou no livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele fez isso, os 4 seres viventes e os 24 líderes caíram de joelhos diante dele, e cada um tinha nas suas mãos uma harpa e algumas taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo de Deus. E eles cantavam esta nova canção: tu és digno de pregar o livro e quebrar os selos, pois foste morto na cruz, e por meio da tua morte compraste para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, nações e raças. E olhei uma outra vez e ouvi muitos anjos, milhões e milhões deles,
e estavam de pé em volta do trono dos 4 seres vivos e dos líderes, e cantavam com uma voz forte: o Cordeiro que foi morto é digno de receber poder, riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Então eu ouvi todas as criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e isto é, todas as criaturas do universo que cantavam: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence o louvor, a honra e a glória e o poder para todos sempre. Chegará um dia, irmãos, que essa palavra será que se cumprir, que todo joelho se dobrará, irá reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Os anjos, nós, o povo de Deus, os líderes, toda a humanidade, louvando e adorando o nosso Senhor Jesus por eternidade. Mas para que isso aconteça, para que esse dia chegue em nós precisamos crer nessa esperança em Jesus Cristo, entregar a nossa vida. É somente um ensaio, a nossa vida é passageira. Nós fomos criados para um propósito, não é só glorificar e exaltar o Senhor por toda a nossa vida, pois a palavra do Senhor diz: mesmo que nós morramos, mesmo que a morte chegue, mas para aquele que acredita em Cristo Jesus é somente uma passagem, porque a morte vai representar a vida e vida eterna em Cristo Jesus. Mesmo que as dores cheguem à nossa vida, mesmo que as provações cheguem até nós, mas nunca vai ser comparada à glória que Deus vai revelar sobre a nossa vida. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e tenha certeza que o mais ele fará. O Senhor, ele é o nosso pastor e de nada nos faltará. Ele vai nos levar a parte verdejantes, mas também ele vai estar conosco no vale da sombra da morte. Ele está batendo a porta do nosso coração e pedindo: abre a porta do teu coração, que eu irei estar contigo, eu estarei contigo até a consumação dos séculos. Por isso, amado irmão, seja forte, seja corajoso, não tenha medo, pois o Senhor Deus todo é um Deus que promete, lá em 2 Crônicas capítulo 20, é um Deus que lutará por nós. Na vida de rei Josafá, meio às perseguições, o exército inimigo estava indo contra eles, mas ele convocou toda a igreja. Confia nesse Deus e você viverá essa visão de Apocalipse. Você vai ver o trono da graça de Deus, você vai ver os anjos louvando e adorando. Você vai ver os volta para buscar a tua igreja. Não que prevaleça a minha vontade, mas prevaleça a tua, Senhor, no tempo certo, da hora certa. Mas a terra geme, a terra clama, a terra busca por esse Deus Todo-Poderoso. Coloca a tua esperança no Senhor Jesus e verás que o teu casamento, a tua família, a tua casa será transformada, porque eu creio que a solução somente é Jesus Cristo, porque eu acredito que Jesus realmente transforma. Vamos louvar, feche teus olhos e vamos cantar ao Senhor.
E se você está recebendo esse renovo,
ou se você está precisando desse renovo, eu queria te convidar a você sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós queremos orar por você. Queremos abençoar a sua vida, trazer esse renovo. Esse renovo não é pelas minhas orações, mas esse renovo é porque a esperança de Cristo Jesus está reinando no nosso coração e nós estamos trazendo à nossa memória aquilo que realmente dá a esperança, que é a vida de Cristo Jesus. Não importa o tempo que você está de luto, não importa o tempo que você está sofrendo, Deus está renovando a sua alegria. Deus está te trazendo paz que o mundo lá fora não consegue explicar. Deus está dizendo para você, meu filho, minha filha, eu sei o que está passando no teu coração. Eu sou o Deus que sonda todo o teu coração, todas as tuas dores. Você já é um milagre do Senhor. E Deus não fez esse milagre por acaso, mas Ele te trouxe para um propósito de vida e vida eterna ao seu lado. Por isso é um Deus que transforma o choro em alegria. É um Deus que transforma os nossos prantos em vestes de louvor. E meio à dificuldade, é um Deus que renova a nossa esperança, renova a nossa fé. Se você sente isso no seu coração, vem aqui à frente, nós queremos orar por você. E se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, explicar, ou até mesmo você não consegue entender o que está acontecendo, pulsando no teu coração nessa hora, não é arritmia, irmãos. Não é que o coração está batendo forte, você está passando mal, mas é o Espírito Santo, o Senhor trabalhando no seu coração. E Ele marcou essa manhã para ter um encontro com você. Se você quer aceitar esse Jesus, essa esperança radiante viva no seu coração, só peço que você levante as suas mãos. Nós queremos orar por você. Se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus e quer fazer nessa manhã, junto com esses irmãos que estão renovando a sua fé, levanta as suas mãos, nós queremos orar por você. Quebrando o teu coração. A alegria não são as coisas. A alegria é ter a salvação em Cristo Jesus. Eu não estou falando de religião, eu não estou falando de denominação, eu estou falando de um Deus todo-poderoso que amou a mim, amou a você, que entregou seu único filho para morrer por nós, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. E o mesmo Deus que quando subiu aos céus, Ele disse: vocês não estarão sozinhos, eu deixarei convosco o Espírito Santo, que será o seu consolador, aquele que irá guiar os seus passos. Se você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, só levante as suas mãos. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, a tua família, os teus negócios. Glória a Deus por isso. Aleluia. Aleluia. Jesus nos acolhe, nos constrange por esse amor. Eu queria convidar você que entregou a sua vida ao Senhor, também vem aqui à frente. Nós queremos orar por vocês. Juntos e a sua noiva. Maior presente do teu casamento. Vamos orar ao Senhor. Coloque a mão no teu coração. Uma mão no coração e outra mão aos altos. Você está dizendo: Pai, esse coração pertence a ti. Essa vida pertence ao Senhor. Por isso, em forma de reflexão, coloque uma mão no teu coração e outra mão levando aos altos, declarando sobre a soberania do nosso Senhor. E assim nós oramos: Pai, de infinita bondade, de maravilhosa graça,
Senhor nessa manhã. Nós agradecemos por esse renovo espiritual na vida da tua igreja. Nós agradecemos pela ajuda do teu Espírito Santo e oramos por eles, ó Pai, para que o renovo do alto dos céus, como a tua palavra diz, que as bênçãos celestiais são guardadas, já estão prometidas, já foram liberadas pelos teus Jesus. Eu oro, Pai, para que as portas do céu se abram e derramam sobre nós, que a tua glória, a tua Shekinah inunde o nosso coração, inunde as nossas vidas. No tempo de luto, tempo de sofrimento, tempo de angústia, chegou ao final. Isso não quer dizer que nós não iremos sentir saudade, que nós não iremos sentir tristeza, que nós jamais iremos deixar de chorar, mas a tua palavra diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. E essa alegria que está reinando nessa manhã é a alegria da salvação, é a alegria da tua redenção, é a alegria, ó Pai, se manifestado pela glória que está em Cristo Jesus. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te apresento a teu Marcos, esse jovem que entregou a sua vida ao Senhor, e a tua palavra diz, não sou eu, mas a tua palavra diz, que o nome está escrito no livro da vida. E assim como nós meditamos, o único que tem o poder de abrir esse livro é Jesus Cristo. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o príncipe da paz. É o Pai da igreja.